Eu fiz uns posts no Instagram sobre os dias da semana e os regentes planetários, né? Então ficou lá, segunda-feira, dia da Lua, terça-feira, dia de Marte, etc, por assim por diante, né? O que é bom a gente fazer, o que não é, e um pouquinho sobre os nativos, né, de cada dia da semana. Mas eu frisei uma particularidade que eu aposto que você não sabia, né? Porque ao contrário da nossa convenção sobre os dias da semana, os dias, na verdade, que começam à meia-noite, né? Meia-noite muda o dia, para as práticas religiosas e mágicas, né, umas práticas mais alinhadas com o movimento da natureza, a gente se conta ou às 6 da manhã ou às 6 da tarde, né? No meu caso, eu frisei porque eu acredito que para mim faz mais sentido às 18 horas, né? Quando o sol se põe, porque é um movimento de recolhimento. E me perguntaram, né? Ah, mas eu já vi muita gente colocando às 6 da manhã, tanto que as horas planetárias se contam a partir, né? Tem horas planetárias também, essa você não sabia. Se contam a partir do nascer do sol, né? Quando ele está saindo do horizonte, ele se levantando. Aí me perguntaram por que eu utilizei o das 6 da tarde, né? Então a gente pode tirar N conclusões sobre isso, mas na verdade é muito mais simples do que parece. A resposta é muito mais clara e óbvia, né, do que a gente pode imaginar. Porque, assim, é um conhecimento, um movimento de observação. Não tem muito uma questão mágica por trás disso. Quando a gente começa a observar a natureza, ela se revela, né? Então, por exemplo, a gente todos os dias vai ter o sol se levantando, nascendo, as flores nascendo, a vida acontecendo, desabrochando, os passarinhos cantando, sempre nesse movimento de começo da vida, né? E depois ele se recolhe. Quando ele se recolhe, para acontecer um descanso, um repouso, a gente fica na dúvida, né? E aí, já acabou? Ou já começou outro? Ou ainda não? Como é que funciona isso, né? Na nossa vida, a gente também tem esse movimento, né? Então, a gente tem o inspirar, o expirar, né? A gente também tem uma coisa que acontece quando a gente vai nascer, né? Que é antes desse momento do nascimento, que é o período da gestação, né? Então, quando acontece esse movimento, por onde que a vida começa a nascer? É quando a gente sai da barriga da nossa mãe e respira pela primeira vez? É por ali que o mapa começa a ser contado, porque a gente às vezes não tem o mapa da fecundação do óvulo, né? Alguns têm, né? Mas não é todo mundo que acontece isso. Então é uma questão de observação. E tem algumas orações também que não são recomendadas serem feitas, né, do período das 6 da tarde à meia-noite. Então também é interessante a gente observar que o Sol ele vai ter um movimento de ascender, chegar ao ápice depois de recolhimento. E nesse recolhimento, quando ele passa às 6 da tarde, ele começa a ficar num processo um pouco mais lento. Tanto que é o período de maior cansaço que a gente sente, porque depois de atravessar o dia inteiro, ainda ali até aquele crepúsculo, o dia, né, os passarinhos já se silenciaram, à noite a conversa acontecer, e ao mesmo tempo não tá naquela vibe da noite, que é a plenitude, né, tá se organizando ainda. Então, é um movimento muito brusco, muito repentino das 6 da tarde, né, é importante a gente observar que o sol desce até o fundo do céu, né? O sol está descendo até o fundo do céu para depois voltar a ascender a partir da meia-noite. Então, a partir da meia-noite ele começa a ascender também. Por isso que também é convencional que se use a meia-noite, né? Então, todos vão ter as suas justificativas, todos vão ter seus porquês, né? O que eu observei dentro das minhas práticas de análise de mapa é que faz mais sentido depois das 18, tá? Então, se você nasceu ali das 18 até depois no mesmo dia, se conta no próximo, né? Então, às 18 de sexta já é sábado, dia de Saturno. Tanto que os adventistas também já começam, né, a se recolher, a não comer carne, né, assim como os judeus. Então, observe, veja o que faz mais sentido para você, o que você sente mais forte no seu mapa, qual regência que você sente que faz mais sentido. Nas minhas práticas astrológicas de análise, fez mais sentido contar a partir das 18, né? E então, observem o movimento do Sol, assim como o da Lua, né? Algo que começou numa Lua nova para crescente vai findar na próxima, né? Vai ter o seu ápice na Lua cheia. Então, tem que tomar cuidado.
Então, é sempre uma questão de observar quando as coisas acontecem e o quanto que vai ter a duração dessas mesmas coisas, né? Muitas vezes as pessoas ficam buscando justificativas de porquês, o que significa isso, o que significa aquilo, né? Acho que eu sou o oráculo ambulante, né? Bom se fosse. Mas se a gente para um pouquinho para silenciar e prestar atenção, a própria resposta surge, tá? Então observem sempre esse movimento do Sol, em qual parte do dia que você nasceu, então onde estava esse Sol e o que isso traduz sobre você, né? Então se a pessoa nasceu logo pela manhã, tende a ter esse movimento de ascensão, de uma busca por algo, mas ainda assim parece muito esforço, né? Se ela já nasce perto do meio-dia, umas 11, meio-dia, até umas 2 da tarde, né? O quanto que parece que ela tem uma presença um pouco maior, ela se projeta mais para a vida. Quando a pessoa nasce ali pro final da tarde, né? O descendente, então o quanto ela se doa, o quanto que ela vê coisas que os outros não veem, né? E esse recolhimento, o quanto que às vezes ela se anula para fazer as coisas acontecerem, né? E quando ela tá nascendo depois da meia-noite ou perto da meia-noite, então tem um movimento de maior interiorização, recolhimento, prestar mais atenção na questão familiar, né? Na ordem das coisas. E, enfim, né? Cada horário vai traduzir um significado. Então, se você tem vontade de saber mais sobre isso, não deixe de me acompanhar, né? Curtir, comentar, compartilhar. Deixa aqui a sua dúvida para que eu possa esclarecer nos próximos vídeos, tá? Me acompanhe nas outras redes sociais também. Recomendem meu canal para eu começar a monetizar aqui, que vai ser maravilhoso. Mas já tô gravando todo dia, eu vou gravar mais ainda vídeo para vocês. E é isso, até a próxima!